que a gente tem que pontuar aqui é o seguinte, o Brasil está cheio de pessoas que realmente passam dificuldade, que eu quero dizer assim, não ganha tanto, o que ganha realmente faz com que as finanças fiquem estranguladas, a pessoa tem que literalmente gastar tudo. Sim. E ainda assim nem faz a compra do supermercado que desejaria, sim. Ou seja, não é incompetência. Exato. Então, eu acho que não é isso que a gente está falando aqui. Não é. A gente está falando aqui das pessoas que têm uma renda suficiente para conseguirem pagar as coisas básicas e que com inteligência emocional, financeira, elas poderiam poupar, nem que seja pouco, ou se organizar e não se meter em problemas. E elas desnecessariamente se metem em problema. Sim. Isso aí é desse perfil que a gente está falando. Vamos colocar direitinho aqui as coisas. Só complementando dos médicos, tá? Muitos. Você vai ficar impressionado quanto percentual dos médicos que tem problema financeiro. Com 30, com 50, com 70 anos. Problema financeiro, porque caiu na armadilha ali e ficou, faço plantão, eu ganho. Então, tem muitos, assim. Então, eu tive algumas experiências. Mas sim, a educação financeira, ela é para qualquer pessoa. Porque organizar, mesmo com o mínimo, claro que a gente fez um projeto na época da ENEF para mulheres de baixíssima renda, menor que um salário mínimo. Conseguimos ter resultado, também está público, foi um projeto que o Ministério da Cidadania, na época, adotou, chama Futuro na Mão. Um baita piloto que a gente fez com o BID, aqui nos Estados Unidos, em parceria. Financiaram e nos ajudaram a desenvolver as metodologias, deu diferença. Mas é claro, a gente está falando de um mínimo. E aí, quando a gente está no limite, que é o mínimo para você viver, o que você vai fazer é tentar não se endividar. É tentar conseguir pagar suas contas e se alimentar com qualidade, né? Minimamente. Mas sim, o livro também, ele é para um perfil de renda que dá para viver, tem uma renda que é possível viver e que dá para fazer uma gestão do dinheiro para o futuro. Esse é o ponto aqui principal. Acho que resumindo muita coisa, é o quanto de dinheiro você consegue hoje colocar para frente, colocar para o seu futuro, para que você não tenha problemas por falta de dinheiro no futuro. Uma grande questão que a gente vê nas famílias, às vezes com a renda possível para fazer isso, na grande parte das vezes, é ela ter um imprevisto financeiro e entrar numa bola de neve, uma espiral de problema. Podem ser N problemas, né? A pessoa teve um problema de saúde na família, não tinha dinheiro, teve que vender um apartamento. Teve que vender, né, um bem que demorou para conquistar. Então, o meu trabalho é muito focado em como você está fazendo hoje com a sua vida financeira, como você está direcionando ela, se ela está de acordo com o seu padrão de vida que você pode ter, e qual que é o seu plano para o futuro. Como é que eu puxo as pessoas? Quais são os seus sonhos? O que você quer conquistar na tua vida financeira? Na tua vida, na verdade, né? O que a sua vida financeira pode te ajudar a conquistar? Uhum. Quando a gente vê isso, e é muito legal, porque às vezes a pessoa não faz para ela. Com ela nem tem muito essa visão. Mas na hora que você fala assim, família, filhos, opa, cai a ficha e fala assim, caramba, realmente, eu não estou preparado para pagar uma faculdade da minha filha no futuro. Não estou preparado para dar uma condição para meus filhos se eu não aumentar minha renda a partir de agora. Então começa a vir muito dessa coisa do que você vai deixar, né, para frente. Assim. Isso é difícil para nós, seres humanos. O nosso cérebro ele tem dificuldade de pensar no longo prazo, muita dificuldade. Com certeza. Nós somos treinados para viver numa caverna, né? Literalmente, o nosso cérebro é de sobrevivência na caverna, tudo é imediato. Tem um barulho de um animal ali, não vai ali porque ele te come. Agora, pense em fazer planejamento para daqui 5, 10, 20 anos. É totalmente contra. A gente inventou a geladeira aí tem o quê? 100 anos? Alguma coisa assim? A luz elétrica tem 150 anos. A gente até outro dia tinha que comer tudo no dia, né? Não conservava alimento. Nosso cérebro tem 3 estruturas, né, principais. É claro que é muito mais complexo do que isso, mas eu não sou neurocientista. A gente tem uma estrutura antiga, que é o cérebro reptiliano, que é a que veio dos répteis mesmo, né, por isso que chama de reptiliano, que é a estrutura automática, que é bicho, ameaça, barulho, ou eu vou correr ou eu vou lutar. Isso. Tem 2 opções, só tem 2. Ou eu luto ou eu corro, porque eu tenho que sobreviver. Essa é automática, essa não pensa para tomar decisão. Essa toma decisão já ancestralmente de forma imediata. A gente tem uma estrutura intermediária, que é o nosso cérebro emocional, que está presente nos mamíferos, com mais força, né? Pelo menos até onde se sabe,
a estrutura do cérebro dos mamíferos tem essa questão emocional. Então, você vê, né, qualquer cachorro, qualquer tipo de mamífero, baleia, o jeito que eles se comportam, as famílias que eles formam, é incrível. Tem emoção. Tem emoção, e aí a questão emocional, ela toma decisão também sem racionalidade. Ela está tomando decisão por meio do sentimento. Né? E isso a gente não racionaliza, ele vem antes da gente pensar. Os estudos mostram que a gente sente antes do cérebro. Primeiro a gente sentiu, depois o cérebro interpreta o que a gente sentiu. Então a emoção, que é a energia em ação, né, vem antes e depois o cérebro interpreta. E a gente tem o córtex pré-frontal, que só está presente nos humanos, né, na forma que está desenvolvida, né, que é a nossa região mais jovem do cérebro, que é a capacidade de tomar decisão racional. E a propósito se desenvolve mais tarde, inclusive, né? Muito aos mais, 20 e tantos anos. Exatamente. Por isso que nem adolescente tem. Por isso que a gente faz tanta besteira quando é jovem. Besteira e a legislação, inclusive, proíbe de... Não trata como adulto 21 anos, que é o ponto principal. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, é a idade para muita coisa, né? 21 anos. Então, racionalidade é uma coisa limitada. E o Kahneman fala isso, os economistas comportamentais falam isso. Né? A gente tem uma racionalidade limitada. E ela custa muita energia do nosso cérebro. É muito fácil responder quanto que é 2 mais 2. Mas 375 vezes 83... Não sei como é que você está aí de matemática. Não, já confundiu. Preciso calcular. Porque eu cresci já fazer, com calculador. Tem gente que faz mais rápido, tem gente que faz mais devagar, mas você fez a aula de matemática, a multiplicação, você sabe fazer. Isso é racional. Você encontrou um caminho para chegar na... Para nós é muito custoso. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando a gente toma decisão na nossa vida, a gente tem tudo isso aqui para considerar. O reptiliano, o emocional, para depois chegar no racional. Mas então, se eu colocasse aqui de uma forma direta, na sua opinião, por que as pessoas se endividam? Falta de competência emocional? Vamos lá. Tirando a questão da renda, que é a questão mais óbvia, né? Se ela não tem renda mesmo, ela vive assim de vida porque ela pode ter que comprar comida. Né? Então, infelizmente, é muito triste, mas é o que acontece com milhões de pessoas no Brasil. Passando dessa arrebentação, que é o mínimo para viver, falta de orientação, né? Falta de gestão ali do recurso, porque a gente vive no imediatismo, curto prazo. Então é isso, é o acesso a comprar, é o acesso ao viver agora. Né? Então, falta de educação financeira e competências emocionais, é a combinação. Falta de educação financeira total e falta de autoconhecimento, competência emocional. E você acha que dá para mudar? Ou a pessoa nasce daquele jeito e é uma luta tão complicada, né? Ou seja... Boa pergunta. Eu tô nessa linha agora. Inclusive, se tudo der certo, né? Eu quero fazer um doutorado nessa área. Né? Não sei como eu vou conciliar isso tudo, mas eu quero quero estudar isso. Porque o que eu tô vendo em estudos que já existem disso é que vai ter um percentual, tem um Pareto, né? Tem um percentual que já nasce ou já tem um histórico familiar que propiciou isso e ela já é assim. Se comporta bem, essa que está ali nos 20% que não tem problema nenhum nessa relação com o dinheiro. Tem uma outra parte que provavelmente vai continuar sendo caótica, que não vai conseguir. Eu quero descobrir qual o tamanho dessa parte do meio que consegue mudar. Que você consegue levar para um lado... Que eu tenho feito com muita gente aí, muitas pessoas... Porque é aquela coisa, não é uma mudança que ela fica perene se você não fizer nada para ela. Né? Você não se torna um maratonista e continua a vida inteira. Você vai ter que continuar correndo para continuar sendo um maratonista. Então, é uma questão de colocar hábito e fazer o hábito. Então, precisa muito da motivação pessoal, que é todo o processo. É como quase tudo na vida, né? O cara que gosta de estudar e está sempre se atualizando não para. A pessoa que, eventualmente, um dia... estava fora do peso em relação ao aspecto saúde e ela inicialmente era uma dieta e depois incorpora isso como hábito, ela vai passar a controlar o peso dela, como tantas outras coisas, né? Exatamente. Ela tem que, acho como tantas coisas, primeiro ela tem que querer, né? Falar assim, dá um basta, não quero mais ser um enrolado em grana, e agora eu quero viver uma vida organizada. Exato. Se eu estiver ganhando 5, eu viver dentro dos 5. Se eu estiver ganhando 10, eu viver dentro dos 10. Se baixar para 4, eu viver dentro dos 4. Ela tem que querer para sair dessa parte negativa e ela também pode querer para ir para uma parte positiva que ela não pensou que fosse possível. Que é, poxa, eu quero conquistar tal coisa. Então pode ter um
alguma coisa motivacional para ela do futuro. É a história da pessoa que quer emagrecer porque se imagina na praia lá, tirando foto com um corpo legal. Agora, Thiago, uma coisa que isso é obviamente extremamente interessante, né? Porque uma coisa que eu falo de vez em quando é que o mundo precisa hoje em dia, dado as tecnologias de comunicação que a gente tem hoje, que ela explodiu nos últimos anos, né? Você imagina que você, para acessar qualquer conhecimento, tinha que ler um livro, alguma coisa, ele está acessível basicamente quase de graça hoje. Mas tem muita coisa que não está melhorando. Então, por exemplo, a capacidade o treinamento matemático do americano médio não está melhorando. Não. E a gente tem computadores na mão e você aprende o que você quiser, de qualquer tipo de nível matemático que você quiser, e as pessoas em conjunto não estão fazendo o que deveriam com a tecnologia que está disponível. O jeito que eu traduzo isso é que a gente não precisa de mais recursos, tá? A gente precisa de investimento na alma. E eu não sou um cara religioso, mas eu falo desse jeito. Eu falo, não é mais computador, não é mais internet, não é mais celular. Já chegamos no limite, já está lá. Como é que você faz esse investimento desse comportamento? De novo, em linha com o que você acabou de falar. Esse o que você falou é todo o meu trabalho em relação a trazer uma parte mais sutil, que não é óbvia para as pessoas. A gente tem muita dificuldade em enxergar isso, né? Porque também não fomos educados a isso. Ou quando somos, a gente tem que estar relacionado e nada contra nenhuma religião, na verdade, né? Eu acho que a espiritualidade ela é maravilhosa. Mas a gente tem que estar vinculado a algum dogma, alguma coisa. Não precisa estar vinculado a nenhum dogma. O que a gente está falando aqui é do famoso autoconhecimento, que às vezes a gente está interpretando de forma banalizando, porque a gente fala disso e fica muito intangível. Mas o que é o autoconhecimento? Que para mim está conectado a essa espiritualidade, que está acima da religião, acima de qualquer dogma. A gente entender que o mundo material, ele é isso na minha visão, né, claro. O mundo material ele é tangível aqui, visível para nós, mas ele é muito inferior ao todo. E se a gente não entra em conexão a esse todo, que a gente pode chamar do que quiser, tá? Cada um vai chamar de uma forma. Se a gente não se conecta a esse todo, a gente não vai conseguir transcender para o que realmente importa. Então, exemplo, quando eu falo de educação financeira, cada dia que eu falo, cada pessoa que eu me conecto, todo mundo tem dia bom, tem dia ruim na vida. Mas cada dia que eu me conecto com uma pessoa nova, com vocês aqui, e eu vejo o meu trabalho avançando, e as pessoas falando, cara, tá me ajudando. Isso tudo é claro que a gente vai crescendo e o dinheiro, né, como consequência de um bom trabalho, vem, né? Mas o maior é o impacto que você gera. Se a gente não coloca isso na escola para um jovem, ele vai achar que a vida dele é comprar uma BMW. E quando ele comprar, ele vai saber que não é sobre aquilo. Mas ele tem que comprar para saber, né? Se a gente dizer, vai virar blá blá blá, você tá falando. E todo mundo que sabe que você não vai se bastar nisso. E não sou eu que estou falando isso. Todos os estudos também, né? Só eu que estou falando isso. Os estudos mostram, existe a esteira hedônica, né? Que é estudada pela psicologia. O que é a esteira hedônica? Ela mostra que a gente se acostuma com uma coisa material de uma maneira muito rápida. Ela se torna um desejo, ela se torna uma vontade. E a gente adquire, e quando a gente adquire, a gente normaliza e vai querer uma outra coisa. E tudo bem, tá, gente? O nosso ser humano só chegou até aqui, só construiu a Times Square, só construiu isso tudo, só construiu o chat GPT porque a gente é insaciável por crescimento, conhecimento, evolução. Mas eu concordo 100% com você que a gente está enxergando que a nossa próxima revolução não é no chip. Não é o chip menor com mais capacidade, a gente já está fazendo isso. Nossa próxima revolução é a revolução aqui para dentro. Para a gente se entender como ser humano e saber o mais importante que a gente está fazendo aqui. Para que a gente está fazendo tudo isso daqui? Por que a gente está construindo isso tudo? Eu acredito que essa é a próxima revolução que a gente vai viver, que está na questão emocional, está na questão do autoconhecimento, está na questão da essência, sabe? Ou seja, é uma revolução sociológica e não tecnológica. É isso? Humana. Sociológica perfeito, mas humana, mais ainda, humana. Pois é. Que é o que nos torna humanos realmente, né? É um debate, não tem uma resposta. A gente tem muita dificuldade de abraçar o complexo, né? A gente viu isso, está vendo isso aqui nos Estados Unidos, está vendo isso no Brasil, com a polarização. Na minha visão, a polarização é essa tendência a querer se agarrar, né, que é o viés, né, da disponibilidade, o viés da confirmação,
A gente querer só estar conectado com pessoas que pensam igual a gente, que confirmam nossas crenças e, inclusive, com notícias que confirmam o que a gente quer ouvir. Porque isso que é a fake news, né? Você recebe uma notícia, ela pode ser absurda, mas se você acredita naquilo, você vai falar, não, tá vendo, é verdade. O terraplanismo, o que é o terraplanismo? Algumas pessoas, ainda bem que são muito poucas, né, proporcionalmente, que acreditam que a Terra é plana e compartilham essas informações. Então, toda fake news é viés da confirmação. A gente está vivendo essa polaridade hoje com muita informação, ironicamente, uma polarização. Por quê? Abraçar o complexo é difícil. Eu falar que uma pessoa ela pode ter muitos defeitos, mas também pode ter muitas qualidades, como todos nós, é difícil, porque a gente quer colocar em caixas. Nosso cérebro faz isso evolutivamente, biologicamente. Ou é perigo, ou é amigo, ou é ameaça. Né? Ou é problema, ou é... Então a gente tem essa dificuldade de abraçar o complexo. E o complexo é o que vai nos dar... Abraçar o complexo é que nos vai libertar. Em todos os sentidos. Você pode falar qualquer coisa, dá pra gente colocar isso. Qualquer problema, a gente pode... Por exemplo, São Paulo. Grande problema que a gente tem lá na cidade de São Paulo. Cracolândia. Há muito tempo. Tentaram de várias formas. Teve gente que tentou espalhando, jogando água. Mas o problema não tá... O problema não é as pessoas que estão ali. É muito mais profundo do que isso. Né? É um sistema muito anterior a isso. Resolver um problema complexo não é simples. Não tem solução simples. Ou, né, claro que vai ter quando ela se torna uma solução, mas tem que pensar mais profundo. Isso eu quero dizer. A gente tem que ter uma abertura ao complexo e ao diferente do nosso. E a empatia, isso... Não, eu adoro o que você está falando, porque na verdade as pessoas falam, às vezes eu coloco alguma coisa no Twitter, alguma coisa, mando minhas cartas e algumas pessoas assim, mas quem é a sua audiência que dá dor de cabeça ler isso? Eu falo, é investimento, não é fácil, é complexo, é difícil, então não tem como eu escrever sobre uma coisa complexa de forma simplista, né? Porque aí perde a utilidade. Então, enfim, quando você fala uma coisa dessa, eu acho fantástico. E tudo bem, né? Assim, vamos abraçar o complexo.